Eu, pessoalmente, eu meio que desconfiei assim, cara. Cara, será que isso tudo é possível? Essa velocidade, isso e tudo? Na minha cabeça, eu tinha um pré-conceito. Entrei acreditando nisso e o meu tombo foi muito grande. E até agora eu tô caindo. Por quê? Eu consigo. Então, assim, só conhecendo a OutSystem mesmo que pra gente ter a real noção do que ela proporciona pra gente. E é fantástico. Palco digital do Grande Caixiro. Se apresenta, fala um pouquinho de ti e no final eu queria que você aí, né, depois de se apresentar, falar um pouquinho de ti, contar, diz como é que você conheceu o Rafa, como é que o Rafa entrou na tua vida, a OutSystems entrou na tua vida. Perfeitamente. Bom, boa noite, boa tarde, deve ser boa noite já, pessoal, malta, né, porque a gente vai se adaptando ao meio, né. Primeiramente, queria agradecer demais esse cara aí que tá com o coque aí na cabeça. Coque Samurai? Aqui, coque de samurai, e que quando ele tira esse coque, ele se transforma em outra pessoa, né. Mas essa outra pessoa, ela é gente boa também, vocês podem ficar tranquilo, viu, é desse jeito aí. Bom, agradecer demais ao Rafa, porque, assim, ele é um cara que não só apresenta essa tecnologia para a gente, mas ele passa esse engajamento e essa confiança em tudo. Bom, meu nome é Caixiro, a gente já vai conversando mais, a gente vai sabendo mais informações. Eu venho, assim, de uma, digamos, de uma programação tradicional na linha de código, só que eu já venho, assim, da época do Delphi, né? Porque você vai arrastando componente, já vai organizando as coisas, mas tinha um pouco de código ali. E há 2 anos atrás, em 2018, eu participei, né, de um projeto que a gente ia migrar um sistema e me foi apresentado a plataforma OutSystem por uma pessoa que até o Rafa conhece. E ela me apresentou a plataforma. E eu, assim, vagamente eu já ouvi low-code, só que eu não sabia, eu não tinha noção do que era. E, para te falar a verdade, Rafa, eu, pessoalmente, eu meio que desconfiei assim, cara. Cara, será que isso tudo é possível, essa velocidade, isso e tudo? Na minha cabeça, eu tinha um pré-conceito, um conceito antes do conceito, digamos assim, né? Que eu pensava assim, não, isso aí vem as coisas meio que quadrado, só encaixa ali e eu não consigo fazer mais coisas. E, Falta Rafa, de receita de flexibilidade, só para fazer telinha. cara, se já vem pronto ali, eu não consigo, eu tenho um caso específico, eu não vou conseguir fazer isso. E eu entrei acreditando nisso e o meu tombo foi muito grande. O meu tombo foi muito grande e até agora eu tô caindo. Por quê? Eu consigo fazer tudo. E, para te falar a verdade, Rafa, o que me fisgou mesmo na plataforma OutSystem não foi tanto o Service Studio, que é a porta de entrada, né? Foi mais eu saber que eu podia integrar o meu código, né, dentro da plataforma. Eu, assim, eu fiz até estudando mais sobre a plataforma Integration Studio. A gente vai descobrindo, vai conversando com as pessoas, vai procurar saber mais da ferramenta para a gente realmente, da plataforma, para a gente realmente saber o que ela é possível. Então, assim, só dando. A gente vai falando um pouquinho avançado, depois a gente volta, meio mais ou menos nessa loucura. Eu fiz uma bibliotecazinha para somar 2 números, e eu queria ver biblioteca em .NET, uma libzinha externa, e eu queria saber se realmente era aquilo mesmo, se eu podia integrar meu código. Aí, beleza, segui nas práticas de boas maneiras, e uma coisa interessante, Rafa, eu consegui fazer isso de forma meio que autossustentável, pela documentação da plataforma. Assim, ela é fácil, você consegue achar o que você procura, você fazendo pesquisas na própria plataforma, no Forge, na comunidade, você vai sabendo
os caminhos que você tem que percorrer para chegar até aquele ponto. Por exemplo, eu não sei de tudo, eu sempre estou aprendendo coisas. Então, basta eu ter curiosidade, ter aquela expertise de procurar um lugar, outro, ou conversar. Rafa, eu estou com dúvida nessa parte, nesse contexto, como é que eu faço para chegar até o objetivo final? E ninguém... A plataforma saiu, né? Eu falo muito isso. Ela saiu de um momento. Então, cara, Rafa, eu tô há 14 anos já com ela. Ela saiu de um momento onde você tinha aquelas pessoas que conheciam cada cantinho dela, sabe? Da plataforma, que dava para decorar tudo, para um momento onde, primeiro, ela cresceu muito. É tudo na mesma pegada, ou seja, quando não existia aplicação mobile, né? Então teve uma época que não existia aplicação mobile, hoje você tem a aplicação mobile com ela, mas é tudo muito parecido, só que ela está crescendo muito, ou seja, está expandindo muito. Então, isso é muito bom que as pessoas não consigam saber tudo dela, né? Porque significa também que ela está evoluindo, ela está trazendo mais capacidade, mais... tá expandindo. Hoje você já tem especialistas, né? O Caixiro estava falando ali um pouquinho, vou tentar resumir aqui para a galera, do Integration Studio, que é um pedaço da plataforma onde você consegue escrever código C#, você consegue importar uma DLL de C#, né? Uma biblioteca de C#, por exemplo, de .NET, né? Na verdade, não é C# especificamente, e integrar esse código lá. Então imagina que você tem ali um código para fazer emissão de nota fiscal eletrônica, e já estava construído em .NET. Você pode integrar esse código lá. E hoje, ela é tão legal, ela já tem assim, ela está expandindo cada vez mais, que você pode começar conhecendo um overview de toda ela, e depois você se apaixonar, entre aspas, por uma vertical específica. Integration, que é essa parte do Integration Studio, né? Que é essa parte ali que o Caixiro falou, parte de processos dela, parte de mobile, parte de experiência de usuário, a parte de reativo, DevOps, então assim, arquitetura, né? Então é muito legal porque assim, o fato dela estar crescendo permite também que ela abra mais caixas, né? Para quem quer se especializar em verticais específicas, né? Então assim, exatamente. Isso é muito legal mesmo, para vocês verem também que a gente não está falando de uma coisa que é limitada, nem de uma coisa que parou no tempo. Tá, isso é muito importante. Exatamente. Tanto é que não parou no tempo, porque a evolução dela, nós que utilizamos, nós devs que utilizamos ela, os desenvolvedores, nós temos a capacidade de postar uma ideia na comunidade e os outros devs votarem nessa ideia, incrementar essa ideia, e se a ideia for, assim, interessante, ela vai passar nas próximas versões da plataforma, ela vai passar a ser um recurso nativo da plataforma. Então, assim, ela, ao meu ver, é uma plataforma autossustentável. Ela vai crescendo de acordo com a comunidade e a comunidade vai crescendo junto com ela. Então, assim, é uma coisa fantástica. A gente não tem, assim, tantos adjetivos, tantas palavras para descrever realmente toda essa plataforma, porque não é só o Integration Studio, que eu sou fã, não é só o Service Studio, tem muita coisa por trás ali. Não é só você desenvolver a tela, não é só você desenvolver aquela funcionalidade que pode estar visível no front ou pode estar por trás, porque aquele botãozinho que tem gravar registro do cliente, gravar registro de coisa e tal lá, dependendo do sistema, aquilo ali pode ser um gatilho para várias outras ações. Imagina num cenário, sei lá, um software para a área financeira, que você vai salvar o cadastro, o registro de um cliente, possível cliente, vai fazer uma análise por trás daquilo tudo. O utilizador final está vendo a telinha bonitinha e salvou o registro. Só que por trás, você pode desencadear processos. Então, isso que é fantástico na plataforma como um todo, assim, e é até meio que viciante, porque quanto mais você vai estudando ela, mais dá vontade de, você fica curioso para saber, como é que eu vou fazer isso? Esse ponto do viciante, eu quero que você fale um pouquinho, que a gente, enfim, conhece as histórias aí, né, da galera. Você estava falando lá, fez o projeto do Integration, conheceu lá atrás a plataforma com a Beatriz,
E aí, então assim, a plataforma vem antes do Rafa, mas quando é que daí apareceu o Rafa na tua vida? Quando que apareceu o Rafa? Pois é, aí tranquilo, aí eu comecei a ver o que é OutSystems, né? Por exemplo, do que é capaz. Aí conversando, pesquisando, um simples Google que você vai e organiza lá, aí aparece um link lá que não é OutSystems, é Rafa OutSystems. Por incrível que pareça, o Rafa aparece antes da própria OutSystems. Não sei porquê, mas tudo bem, o né? time de marketing está fazendo um trabalho bom aí. Exatamente. Aí apareceu ali, aí vamos lá, vamos clicar, ver o que é, né? Assim, o antivírus da máquina está atualizado, se for vírus, vamos ver se o antivírus é bom, né? Mas aí, beleza, a gente clica lá no link e vai descobrindo. Tem um vídeo aqui, tem um cara que começa a falar meio português do Brasil e já tem umas palavras que você não sabe meio significado, você vai pesquisar, não, é de Portugal. Mas o cara tá no Brasil, tá falando que era de lá, aí a gente vai tendo curiosidade para pesquisar mais sobre a pessoa. Aí vai vendo, né, as iniciativas, o que a pessoa faz pela comunidade, o tanto de material que você disponibiliza, e até hoje você disponibiliza, eu acho assim, que você deve ter uma ideia, mas, tipo assim, ajuda muita gente. Ajuda muito. Bom, aí nisso aí, eu fui pesquisando, vendo que o Rafa tal era uma classificação lá, MVP OutSystems. Opa, então se é MVP, não é, jogo eu que não é qualquer coisa. É uma pessoa que tem uma propriedade que eu digo de domínio do assunto, de saber o que está organizando. E, por exemplo, MVP não é o Rafa que se intitula MVP. MVP é uma consequência de todo um trabalho feito ali e é um trabalho contínuo. Aí, beleza, aí a gente vai pesquisando, vai vendo isso aí, e o Rafa vai, ali em meados de 2019, né, solta lá um desafio de 30 dias. Aí soltou o desafio de 30 dias lá. Mas 30 dias, 30 dicas, né? 30 dias, 30 dicas. Mas por que esse cara não dá essa dica e tudo de uma vez? Faz um vídeo de uns 20 minutos e dá essas 30 dicas aí. Mas aí, beleza. No primeiro dia, ele mostrou uma funcionalidade lá que, utilizando outros recursos, eu poderia gastar uns 4, 5 horas. O cara faz em 5 minutos. Só que ele faz em 5 minutos e ainda conversando, explicando. Né? Aí eu achei, interessante. Primeira dica, segunda dica, terceira dica. Aí a parte boa é essa. A parte ruim é o seguinte: quando ele termina de dar aquela dica, 10ª dica, você fica curioso para saber qual que é a 11ª. Só que a 11ª só vai vir amanhã. Né? Então, assim, tem que esperar, né? Tem que ter paciência. Só que ao mesmo tempo é bom também porque aquela dicasinha é uma fagulha que, de certo modo, instiga a gente a pesquisar. Esse cara fez isso aí para esse contexto. Será que eu consigo fazer uma outra coisa diferente aqui? Bom, nunca mexi nisso aqui, deixa eu pesquisar. Então, assim, esse desafio de 30 dias e as 30 dicas instiga mais a gente a saber como que a plataforma ela funciona, como que é e o que tem assim envolvido nela. Porque não é só, igual a gente falou antes, não é só o Service Studio, que é a IDE, que a gente mais trabalha nela, tem muita coisa por trás dela, tem muito recurso. Não é ferramenta, né? É plataforma. É plataforma. Por isso que é plataforma. Porque se fosse ferramenta, ia ter um recurso só. Mas plataforma tem N. Em OutSystems não é só o developer que trabalha. Tem o tech leader que vai coordenar isso tudo, tem o arquiteto, tem a parte de DevOps para você, enfim, fazer N coisas nela, e você estuda e sempre tem alguma coisinha nova, sempre tem uma coisa que você fica assim impressionado porque, nossa, é possível fazer isso aí. Bom, aí depois dessa série de 30 dicas em 30 dias,
Aí o Rafa falando do curso lá, e ele solta lá uma chamada para masterclass dele. Aí eu pensei, cara, como é que vai funcionar isso aqui, hein? É interessante as 30 dicas que ele deu lá, os outros materiais que ele tinha disponibilizado, mas assim, será que realmente vale a pena, né, coisa e tal? Bom, nisso aí, Rafa, eu já estava começando a ver algumas possibilidades de trabalhos fora do Brasil, que eu tinha vontade. Agora o Caixiro está em Portugal, né? Você veio de... Estava em Goiânia, né, Caixiro? Goiânia, né? Tá. Terra do Piqui. Isso era outubro de 2019, né? Foi outubro do ano passado, né? Outubro de 2019, Em setembro, um tal do Rafa, com aqueles vídeos lá, começa a soltar. A Masterclass, você vai acelerar seus conhecimentos, coisa e tal. E assim, para te falar a verdade, eu assim, fiquei pensando bastante. Mas depois eu pensei assim, eu vou apostar, eu vou realmente verificar, porque todo o material que já disponibilizou antes era de um acelerar de conhecimento, de desenvolvimento muito grande. Mas aí, beleza. E fiz inscrição na Masterclass. Para mim, foi até hoje um dos melhores investimentos que eu fiz, porque assim, não é só o curso, não é só a Masterclass. Até durante a Masterclass, o que ela mexeu comigo foi assim com o espírito de comunidade mesmo, de tentar se ajudar. Tanto é que a gente ainda tem o grupo até hoje. Sempre que a gente tem alguma dúvida, posta uma dúvida lá, e mesmo assim, não sei como é que faz isso, mas deixa eu pesquisar, deixa eu tentar ajudar, deixa eu colocar uma pitadinha de sal ali também, tentar contribuir. Isso é uma coisa muito legal de comunidade OutSystems, tá? Porque a gente tem eu acho que tem uma não é nuvem, né, que eu queria dizer, mas tem um espírito de abundância, de oportunidade para todo mundo, tá? Tem um espírito de oportunidade, de abundância de oportunidade para todo mundo quando a gente olha a nível global, que é assim, primeiro, a gente está num grupo ali, numa comunidade, ou num grupo de suporte, né, de um curso, alguma coisa assim. Cara, os alunos veem uma vaga que alguém bateu a porta e não serve para ele, ou porque ele não mora naquele lugar, ou porque ele não quer ir morar naquele país. É na hora, é quase que assim, imediato. Os alunos próprios vão lá e dizem assim, pessoal, isso aqui não serviu para mim, ou eu não passei, ou eu não queria, então podem lá se candidatar. Então, como a gente sai daquele negócio de ter que ficar competindo com 100 pessoas ali por uma vaga, sei lá, e é uma comunidade ainda, né, que tá crescendo. Isso é uma coisa tão natural que a gente não ensina, que a gente não prega isso, né? E acontece. Porque assim, bateu a minha porta, eu sei que tá cheio de gente querendo aí. Eu já, por exemplo, o Caixiro, né? Já tá trabalhando com OutSystems. Eu quero que ele conte um pouquinho também desse trajeto dele, né? Entrou na Masterclass tal, e quanto tempo, como é que foi sair do Brasil, né? Ir para Portugal já para trabalhar com uma tecnologia nova, então foi muita mudança ao mesmo tempo. Então é uma coisa que a gente não ensina, mas que acontece de forma natural. Porque, assim, é um conjunto de pessoas que olharam para aquela tecnologia, se apaixonaram, né? O Rafa não promete emprego para ninguém, o Caixiro está aqui, já vai fazer um ano aí, né? A gente nunca promete emprego para ninguém, mas é assim, existe muita procura. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Alunos que, às vezes, com um mês conseguem já emprego. Alunos que às vezes demoram 6 meses para conseguir emprego com OutSystems. Mas tem muito a ver com o momento, onde eles moram e por aí vai, mas é possível, né? E esse espírito de comunidade é muito legal. A gente está falando de uma turma de um ano atrás que até hoje, né, a gente consegue ver ali a turma se ajudando e é muito assim, gente, tem uma vaga aqui, cola lá, vai lá e se candidata. E assim, aos poucos, né, todos os alunos vão conseguindo entrar nesse mundo de OutSystems. Mas vamos lá, conta. Aí você entrou lá na Masterclass
com uma turma ainda inicial, né? A primeira turma aí da Masterclass. E aí, como é que foi? O que você foi descobrindo ali? Como é que foi essa tua experiência? E aí eu queria que você conectasse com a tua, com a transformação, né, dos alunos, que é sair de estudar daquele medo de uma tecnologia nova para realmente conseguir uma oportunidade internacional. Pois é, aí até nesse meio, no desenrolar disso tudo, vão acontecendo umas coisas engraçadas, no mínimo curiosas. Bom, tudo bem. Aí tá lá o Caixiro na Masterclass. Lá nós tínhamos colegas que não eram até então da área de desenvolvimento. Nós tínhamos colegas de outras áreas, com outras skills, com outros conhecimentos, que, beleza, aí a gente vai fazendo networking, vai conhecendo, automaticamente, de brinde, eu ganhei um mundo todo de acesso na comunidade mesmo, entrando nos outros grupos. Aí, beleza, fui pesquisando sobre a tecnologia, descobri que era de Portugal, fui estudando um pouco como que era o mercado aqui em Portugal, e nisso aí você vai tentando fazer contato com as pessoas. Uma coisa que eu ouvi numa palestra, eu achei interessante, que assim, para você ser descoberto, notado, você tem que deixar rastros, você tem que deixar pegadas. Então, assim, uma dica, começar a interagir com a galera de onde você pretende. Você descobrir como que é o contexto, como é que é o costume. Mas e beleza, estou na Masterclass, comecei a fazer contato com pessoal aqui de Portugal, tanto de empresas, de tudo, e fiz alguns amigos, que até hoje eu tenho, brasileiros e portugueses, recebi muita ajuda desse pessoal, e lá no finalzinho do ano passado eu vim para cá. Aí, aqui em Lisboa, fui até a sede da OutSystems, que você mesmo está cansado de conhecer, ali em Linda Velha mesmo. E lá nesse meetup, lá, a gente vai conhecendo como que funciona esse mundo todo, como é que funciona tudo. E, por exemplo, no começo desse ano, fazendo entrevistas sempre, desde quando eu estava no Brasil, eu já comecei a organizar tudo. Teve até uma vez que, por exemplo, marquei uma entrevista com uma empresa aqui de Portugal, 10 horas da manhã aqui de Portugal. Só que no Brasil, 6 horas da manhã. Só que eu acordei bem mais cedo, né, arrumadinho, coloquei a camisa e tal, via Skype. Aí, no final da entrevista, a recrutadora perguntou para mim assim, bom, Caixiro, eu sei que tem uma diferença de horário. Que horas são aí no Brasil? Eu falei, 6 horas da manhã. Aí ela espantou assim, né? Então, isso aí, pessoal, para vocês verem que, assim, acordar cedo é bom, você rende mais seu dia, só que, assim, quem quer mesmo, tem que correr atrás, tem que se adaptar, tem que ter o esforço próprio também, porque muito das conquistas que você vai ter lá na frente, depende de certas atitudes que você toma agora, depende de certas estratégias que você vai tomando, que você vai pensando, raciocinando e tudo, isso aí. Então, assim, fiz várias entrevistas, e quando eu falava assim, que a minha intenção era para a área de OutSystems mesmo, então, assim, eu vi que a procura, a aceitação era grande. Então, o mercado realmente, ele precisa de profissionais, e o mais interessante da plataforma mesmo, é que você não precisa não necessariamente ter um grande background, grandes skills em desenvolvimento. Você precisa ter um raciocínio lógico para saber descrever o passo a passo daquilo que você precisa desenvolver. Né? Bom, aí fazendo essas entrevistas, tranquilo, consegui uma oportunidade, e detalhe, na época eu não tinha certificação ainda. Então, assim, eu fui nas entrevistas que eu fui fazendo, eu sempre era sincero e transparente,
que, assim, olha, eu estou estudando isso aqui, já fiz até algumas aplicações. Eu pegava o telemóvel, que é o celular, mostrava as aplicações. Olha, essa aqui é a aplicação que eu fiz, me deparei com esse problema, mas eu achei uma solução tal. Aí eu consegui uma oportunidade. Aí tô lá eu no primeiro dia no projeto, fazendo amizades. No projeto, vários desenvolvedores, alguns brasileiros também, e comecei a conversar com um colega aqui, outro ali. Olha, semana que vem vai ter um outro meetup na OutSystem. Vamos lá? Vamos, tudo bem. Aí tô lá eu na sede da OutSystem, nesse segundo meetup lá, tô conversando com um colega do projeto que eu estava, brasileiro, e descobri que ele era um cara que estava me ajudando, me dando dica desde quando eu estava no Brasil, que é o Thiago Mari. Então, assim, eu estava trabalhando, recebi dicas ainda no Brasil, para você ver o poder da comunidade, né? Isso tudo a Masterclass que me abriu esse leque, esse horizonte de possibilidades. E eu estava no mesmo projeto que ele, e eu fui saber que ele que estava me ajudando quando a gente foi num meetup lá. Então, para você ver o tanto que o mundo é pequeno, que as coisas se conectam, e quando você tem paciência, quando você tem persistência, quando você toma as atitudes, as coisas, você tem grandes benefícios. E uma coisa que desperta também assim, eu já recebi muita ajuda, ainda recebo ajuda, dica, e assim, sempre que eu tento passar sempre que eu posso, eu tento passar essa ajuda para frente, que o tanto que é bom. Se as pessoas percebessem assim, por exemplo, quanto mais você ajuda, você também é ajudado. Quanto mais você ensina o pouco que você sabe, você aprende muito mais. Eu aposto que, tipo assim... Ensinar ajuda muito a reforçar, né? Reforça muito e faz quando você tá ensinando, e às vezes você tá assim no cara a cara, mesmo que seja num momento digital, né? Às vezes a expressão de uma pessoa, né, te dá uma dica ali de que aquilo não ficou bem explicado, que você tem que detalhar mais, ou que ela se interessou. Então, o ensinar, acho que é muito legal. É um mundo diferente, é uma forma diferente de pensar, mas é muito legal. E fora o impacto a marca que você deixa na pessoa, né? A marca que você deixa, às vezes uma dica que você dá, desculpa, às vezes uma dica que a gente dá num fórum, num evento, pode ser desbloquear um desafio que o cara tinha para fazer, que aquilo ia dar o emprego para ele, ou ele ia passar no estágio. Então, assim, ajudem sempre, senso de comunidade. Hoje no Next Step, né, no evento lá foi falado, a gente está falando de 22 mil programadores autistas no mundo. Gente, isso não é nada. Isso significa que ainda é mato alto, é mar aberto para navegar. E então nunca se acanhem, nunca se guardem o conhecimento só para vocês, né? Tragam esse conhecimento aí à tona. E acho que a gente faz muito isso em termos de conteúdo em português, por exemplo, e enriquece muito. Assim, ajuda muito a ajudar outra pessoa, isso é muito legal. Não, e esse senso de comunidade, ele é tão interessante que, por exemplo, quando você faz o seu cadastro lá na plataforma e você vai começando a interagir nos fóruns e tudo lá, você vai percebendo que cada pessoa da comunidade tem um número, tem um ranking lá. Então, por exemplo, quanto menor esse número, digamos, mais graduado, mais faixa preta é a pessoa lá. E eu tinha a ideia que, por exemplo, as pessoas mais graduadas, elas não davam bola, não ajudavam, não tinham paciência de ajudar. Até quando eu mesmo postei uma dúvida minha, que eu precisava, me deparei com uma coisa, e eu tive respostas lá de pessoas com, digamos, o level abaixo de 100, abaixo de 200, que já são pessoas bem graduadas. Aí eu fiquei pensando assim, esse senso de comunidade é todo mundo ajudando todo mundo, não importa
o tanto de bagagem, o tanto de conhecimento que você tem. Você pode ajudar qualquer pessoa. E você que entrou agora, por exemplo, se você observou alguma coisa, você também pode dar a sua opinião lá, pode dar a sua ajuda, pode dar a sua contribuição, que é o mais importante. Isso, assim, que eu não vi em outra comunidade até hoje, assim, esse senso de ajudar mesmo, ajudar a crescer. Porque se você ajuda uma pessoa, você está ajudando a comunidade inteira ali. Então, é bem, assim, fantástico. Tudo isso aí. O que você... Como é que era a tua vida aí antes, né? Ou quando você pegava um projeto, a tua cabeça, assim, antes com outras tecnologias, como é que você recebia, vamos dizer, né? Como é que era o teu cérebro, o teu corpo recebia um projeto novo antes da OutSystems, e como é que ele recebe agora, quando você tem um projeto novo, uma demanda nova? O que mudou nesse aspecto, assim? Beleza. Bom, vamos lá. Recebi um requisito novo para desenvolver ou para fazer análise. Eu já pensava que, por exemplo, para chegar no resultado final, tinha que construir muita coisa na base do sistema, que é o que a gente chama de back-end do sistema. Tinha que modelar a base de dados para se adaptar ao produto final. Eu tinha que ver como é que eu ia fazer essa ligação de uma coisa a outra, do banco de dados, do back-end da aplicação para o front-end. E, por exemplo, não só isso, mas como que seria a performance de tudo, como é que eu poderia fazer métricas nisso aí. E, para te falar a verdade, nem sempre era tão tranquilo as coisas. Com OutSystems, você trabalha assim pensando não nessas barreiras, nessas dificuldades, porque a plataforma em si, ela te desbloqueia desses detalhes triviais. Ela te proporciona mais você pensar em como vai ser a experiência do usuário. Eu mesmo trabalhei muito tempo com a parte de análise. E as minhas skills até então não eram tão fortes com a experiência de usuário, com o front-end. E o mais interessante é que, por exemplo, esses dias eu me deparei com uma task para fazer disso aí, e eu tinha que colocar, fazer um comportamento específico nessa parte, e as minhas skills em CSS, por exemplo, não são tão boas assim. Mas eu consegui, com algumas pesquisas na plataforma, consegui injetar o código que eu precisava dentro da plataforma, com isso melhorar a experiência do usuário, a experiência final do usuário ali. Então, assim, coisas que antes demorava muito tempo para eu entregar o produto final, por exemplo, né? Eu me sentia um pouco travado nessa parte, para te falar a verdade. Então, com OutSystems mudou, é uma forma diferente de você pensar. Tanto é que hoje, por exemplo, quando eu me deparo com uma funcionalidade nova que tem que fazer, primeiro eu esqueço de tudo que se refere à tecnologia, tudo. Como que eu faria isso, o passo a passo? O processo a processo. A gente esquece de tecnologia, processo a processo. Quando eu defino isso tudo, basta eu materializar isso dentro da plataforma. E acabou, está pronto. E por incrível que pareça, isso é rápido. Você faz meio que agnóstico de... Você pensa em funcionalidade e não no techniquez. Mas isso porque você saiu do mundo, você era .NET, né, Kashiro? Exatamente. Você saiu do mundo de... back-end, faz esse pedaço aqui, documenta... Cruza os braços depois, a hora que para, depois o front-end se vira para arrumar. Aí você só vai descobrir que o teu funcionou depois que o front-end integrou,
Você até pode fazer os testes lá, né? Fazer os teus mock tests lá, mas daí você passa por front, e o front também vai descobrir se o que ele desenhou, né, vai se conectar bem. Tá. Se as duas pontas vão conversar na mesma língua, se elas vão ter a comunicação, né? Então, isso exige, às vezes, muito tempo de estudo, muito conhecimento em uma determinada área, tempo que hoje em dia não sei se sempre você vai se dispor disso aí, porque se você for estudar tecnologias, digamos que tradicionais, para você ter uma base sólida nela, você vai gastar X anos. E projeto, hoje em dia, por exemplo, ele é entregue em X meses, ou X semanas. Você tem que entregar aquela funcionalidade em dias. Então, como que você vai fazer uma aplicação de ponta a ponta rápido? E não só rápido, performática, escalável, né, e com uma experiência legal para o usuário. Uma coisa que me impressionou muito na plataforma, que o que ela já entrega para você, o default dela, o padrão, para mim, já é de alta qualidade, já é de alta acessibilidade, fácil o utilizador final consumir aquele produto que você desenvolveu. Então, assim, é fantástico. É uma preocupação dela, né? Entrega de valor rápido. Em todas as lives em todas as lives eu quero falar sobre isso. Quando a gente fala de entrega de valor, parece papo de marketing, mas valor, gente, é o quê? É a aplicação que foi desenvolvida, resolver o problema ou os problemas da empresa, né, que contratou a gente para fazer, e que isso geralmente se reflete em melhor organização, mais dinheiro no bolso, mais dinheiro para a empresa, né? Retorno de investimento e por aí vai. Então, toda ela tem um grande... Toda a plataforma, e não só a IDE, não só a ferramenta, tem um grande foco de entregar valor muito rápido. Por isso que ela já vem com um módulo de usuários pronto, para você não ter que desenvolver um módulo de gerenciamento de usuários e permissões. Tá? Ah, Rafa, mas é pronto, então eu não posso mexer? Pode, você pode estender ele. Por isso que ela já vem com a parte de o UI, né, o OutSystems UI dela, que é centenas de componentes visuais, para você ter que começar um projeto rápido e evoluir ele muito, tocando em pouco ou nada de CSS, em pouco Exato. ou nada de JavaScript. Então, eles procuram fazer um trabalho de, dar as ferramentas, os componentes, os aceleradores todos para vocês saírem com funcionalidade na frente do usuário o mais rápido possível. Só que não é só funcionalidade. Por baixo, a gente está falando de aplicação que é otimizada automaticamente. Como a gente hoje já está num segundo dia aqui, né, de Semana do Programador 7x, eu vou dar um exemplo para vocês de coisas que a plataforma faz pelo programador e que ele nem sabe que ela está fazendo e que são super boas, super benéficas, tá? Por exemplo, toda aplicação, quando ela é criada, ela é rápida porque ela não tem dados. Se não tem dados, né, a não ser que tenha migrado dados, é uma aplicação rápida porque todas as tabelas estão vazias. Eu acho que, assim, tem que fazer uma M muito grande para você criar uma aplicação nova e ela ser lenta, né? Tem que ter uma besteira muito grande ali pelo meio. E as aplicações, para quem já trabalhou com sistemas grandes, com milhões de registros em base de dados, sabe que você fazer uma consulta à base de dados com asterisco, select asteriscos from tabela, que isso no começo até vai funcionar, mas conforme vai tendo um volume maior de dados, isso vai te morder, vai morder a tua perna lá mais para frente. E, por exemplo, quando você usa um aggregate, e geralmente a gente só descobre isso daí quando já é um programador mais experiente e que teve a oportunidade de passar por um projeto maior, que cresceu em termos de volume de dados, né? Fazer o select asterisco de uma tabela com milhões de registros, achar que vai ser a mesma coisa de uma tabela com 100 registros. E uma das coisas que a plataforma faz, por exemplo, que vocês nem veem, galera, às vezes quando você constrói um aggregate, que é aquela consulta SQL automática,
ela própria consegue detectar aqui daquele aggregate que eu criei numa tabela que tem 5 milhões de registros e que essa tabela tem 70 colunas, se ela ver que naquela tela onde eu estou consumindo aquela consulta, eu só estou usando 5 colunas, tá? Para você, programador, sem que você ter que fazer nada, quando ela criar o código .NET lá por baixo, né, o Reactive lá por baixo, o .NET, sei lá por baixo, quando ela criar o código que vai fazer a query na base de dados, ela não vai fazer um select asterisco. Ela vai, em tempo de compilação, criar um select coluna 1, 2, 3, 7, 9 e 8, sei lá. Ela só vai fazer o select só das colunas que o teu escopo aplicacional precisa. E você não tem que fazer esse SQL explícito. Ela faz isso de forma automatizada. Então, essa é uma das muitas otimizações de código que ela faz por você. E eu falei só otimização de código. Tem otimização de segurança que ela faz. A gente falou sobre isso daí na live anterior, que foi com o Miguel também, recomendo que vocês vejam. O Miguel vem de um trajeto de teste de segurança, então ela faz uma série de otimizações de segurança também, tá? De performance, que, enfim, tira potenciais dores de cabeça ou cascas de banana que a gente tem em outras tecnologias. Tem programador que vai levar 2, 3 anos, às vezes, para sofrer com ter que trabalhar, né, para descobrir que não é uma boa ideia fazer um select asterisco numa tabela de 60 colunas que já está com milhões de registros. E ela já remove essa complexidade, já ajuda de forma automática nesse tipo de coisa, né? Então, isso é muito legal, muito legal. O tanto que a plataforma ela entrega valores no produto, na aplicação desenvolvida, porque na maioria das vezes o produto final ele sofre quando o cliente deixa de acreditar, quando o helpdesk da software house, digamos assim, tá com ligações que o cliente falando que a aplicação tá lenta, coisa e tal, coisa que na plataforma, é por isso que a plataforma, que uma das vantagens dela, dos grandes recursos dela é otimizar o seu código, seja ele código de programação ou código para consulta de dados, que é esse SQL, quanto também a própria plataforma te diz que, tal consulta, tal consumo externo está demorando X milissegundos. Que é o monitoramento automático dela. Exatamente. E o mais interessante dela. Você tem que programar alguma coisa para fazer monitoramento? Nada. Rafa, você tem que lembrar seu usuário e senha. Lembrou seu usuário e senha? Você tá beleza. E tem uma outra coisa. Tô sem o meu laptop aqui. Eu acesso pelo celular, pelo browser do celular, acesso o Service Center e vejo o que está acontecendo, qual consulta que está demorando mais, qual recurso que está consumindo mais poder computacional. E o mais interessante é que, além dela te mostrar isso nativamente, e ela te exige só usuário e senha, coisa que hoje você pode mandar o seu navegador lembrar seu usuário e senha, você não precisa de mais nada. E o mais importante, coisa que eu aprendi na Masterclass, que esses dados geram metadados. Nada impede de eu acessar esses dados, criar uma aplicação de monitoramento das minhas aplicações, que quando tal recurso exceder um tempo X ou começar a consumir tal coisa, a plataforma me avisar. Então, eu vou prever isso antes do problema acontecer, antes do gargalo começar a ficar pequeno demais. Você não tem que apagar, você pode já não tem que apagar o fogo quando já está alto, né? Você já pode ir botando monitoramento e esse módulo, inclusive, né? A gente tinha ele só na Masterclass do Metamodelo e eu criei um vídeo, tá lá no YouTube do Rafa, lá público mesmo, porque assim é tão legal que a gente até puxou e compartilhou aí com o pessoal. É um preconceito, né? Pô, low code e tal, é tudo fechado, não. Cara, só se explorar o metamodelo e utilizar ali para monitoramento, para documentação,
para você, por exemplo, fazer rotina de migração de dados, né, transferência de dados e tal. É animal. Né? Quando a gente fala de plataforma, a gente fica com medo que vai encontrar as tabelas com os nomes scrambled, né? Os nomes das tabelas na base de dados vão ficar escondidos, vão ficar ofuscados, e não é. Está aberto, né? Você consegue ler tudo, você consegue explorar os dados lá e fazer muita coisa legal mesmo. Você tem acesso a esses recursos. Parece que assim, a própria plataforma ela se cria, porque todos esses recursos é feito dentro da plataforma a plataforma, pela própria plataforma. O Service Center, né, por exemplo, ele é construído com OutSystems. O ECT, que é aquela aplicação que a galera vai conhecer aqui para coletar feedback de usuário, que é uma mão na roda gigantesca, né? Também é construído com OutSystems. O Lifetime, que é a solução que permite você transitar, né, as aplicações do ambiente de desenvolvimento para qualidade, para produção, também é tudo em OutSystems. Então, ela própria consome ela mesma, né, para completar ela como plataforma. Se não bastasse isso tudo, nós temos um pedacinho ali chamado Forge, onde você tem ali o que você quiser, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente utiliza bastante no projeto atual, o Architect Dashboard, que é um componente disponível lá, que você pode monitorar a sua aplicação ou seu grupo de aplicações como um todo. E você pode parametrizar ela, por exemplo, eu quero que ela me acuse quando eu crio uma funcionalidade, uma estrutura, uma tabela e não coloco descrição. Eu quero que ele me avise se eu crio um aggregate e não coloco o max record dele. Então, tem essas otimizações, essas configurações de performance, de práticas de boas maneiras que influenciam diretamente na boa performance daquela aplicação que você vai liberar. E você entra num ponto legal de arquitetura, né? Exatamente. Na semana, a gente dá uma pincelada sobre essa questão de arquitetura, trabalhar com camadas. Então, os projetos, né? Os projetos reais aí, a gente tem eles mesmo com trabalho em camadas. Você tem lá business. É como se fosse uma espécie de um MVC, né? O MVC da vida. Que você... Então, assim, não tem, quando a gente trabalha com OutSystems, você não tem que ficar ali numa aplicação monolito. Né? Isso é muito legal, e é um preconceito também que às vezes as pessoas têm, tipo, putz, como é que eu vou trabalhar em equipe? Como é que eu vou modularizar? Como é que eu faço isso alternativo? Pois eu tinha, antes de conhecer a plataforma, eu vinha do padrão MVC da vida, MVVM, mas como é que eu vou aplicar isso na plataforma? Como é que eu vou aplicar outros padrões na plataforma? Ela é livre, você trabalha da maneira que você quiser, e ela própria já tem algumas padrões de trabalho, alguns patterns, que ela aconselha como práticas de boas maneiras. O 4-layer canvas, né, o 4LC, que agora eu acho que é 3-layer canvas, não sei, uma coisa assim, vai sofrendo melhorias. Modificando. Exatamente, para práticas de boas maneiras de arquitetura. Então, você é livre. Se você está acostumado com o seu padrão de desenvolvimento, você pode trabalhar ele na plataforma tranquilamente. E dentre N outros recursos que ela vai disponibilizando para você, além de todo esse metamodelo que a gente falou, que você mesmo pode consumir dela, N outras coisas. A gente pode ficar X horas falando e ainda vai faltar tempo para demonstrar todos esses recursos dela. A gente sempre vai aprendendo disso aí. O que você... Essa tua transição, né, para Portugal, isso, a gente procura, né, falar sobre vários aspectos aqui, porque então o Caixiro, eu já conheci um pouco de OutSystems antes do Rafa. Setembro foi impactado ali por um dos... Na época não tinha Semana do Programador 7X, agora a gente faz,
foi impactado por um dos nossos anúncios ali, veio lá, conheceu, entrou na Masterclass em outubro, final do ano, só fazendo uma linha aqui, final do ano você foi para Portugal, começou a trabalhar em janeiro, fevereiro, por aí, né? O começo de fevereiro. Começo Fui de fazer fevereiro. umas entrevistas. E aí, o que que você, assim, o que que foi, tipo, Portugal era um alvo teu de morar fora? Eu queria te fazer essa pergunta, se Portugal era um alvo teu e se com outras tecnologias, se tu entendia que era um sonho alcançável morar fora, assim, como foi com OutSystems. Não, Portugal era o meu target, era o meu alvo. E quando eu descobri a origem da plataforma, que era portuguesa, aí, assim, esse alvo ficou grandão para mim e ficou perto. E uma outra coisa que assim, a OutSystem me proporcionou a vontade de saber como é que é o projeto fora do Brasil, ter essa curiosidade, como é que é os padrões, o que acontece lá, como que é o desenvolvimento disso tudo. Então, assim, a OutSystems me proporcionou isso aí e tornou palpável. Só que, assim, todo o esforço, a gente tem que passar o esforço do nosso lado também, para a gente poder descobrir esses novos caminhos, essas novas possibilidades, novas chances. Então, eu vim para cá no final do ano passado, fiz entrevistas, fui fazendo entrevistas em dezembro, em janeiro. Final do ano não digamos assim, uma das melhores épocas, porque o pessoal, eles estão fechando o planejamento que foi feito no ano e fazendo planejamento para o ano seguinte. Mas, assim, tendo paciência, fazendo os contatos, você consegue, você tem chances. E eu consegui uma chance no começo de fevereiro e atuei. Se você No mercado. pudesse chutar um número, assim, uma ordem de grandeza, né? 8, 80, 30, 7, 15. Quantos contatos, assim, que você mais ou menos lembra, assim, que teve? Uma ordem de grandeza, assim, um número, né? Nesse período ali, até final do ano, antes de você virar a chave. Porque daí eu entendo até que, tipo, você para de olhar, a gente para de olhar, porque, já estou mais encaminhado, então nem é bom olhar para não ter que ficar caindo na tentação de, peraí, será que aquela vai ser melhor? Né? Então, quantos contatos, assim, tipo, sei lá, Rafa, eu recebia X por mês, X por semana, como é que foi? Ainda no Brasil, ainda estando no Brasil, né? Ainda no Brasil, Rafa, ainda no Brasil eu recebia, no mínimo, 4 contatos, 4 solicitações de entrevistas por semana. Então, chegava, por exemplo, segunda-feira, de segunda a sexta, eu já tinha, no mínimo, 4 solicitações para entrevistas por semana. Isso aí. Então, chega num ponto que, igual você falou, a gente tem que desligar um pouco e focar naquilo que você estava, naquilo que é o seu objetivo mesmo. No meio de janeiro, para o final de janeiro desse ano, conversei, fiz entrevistas com a empresa atual que eu trabalho, com o manager da empresa, e, assim, depois disso eu já desativei algumas partes do LinkedIn para dar até um sossego e a gente concentrar mais no trabalho. Tem cara o nome dessa pessoa? Tem K também. Tem. Eu acho que ele estava aqui, tá? Eu acho que ele estava aqui prestigiando a live. Não, ele é uma pessoa que, assim, antes da entrevista, conversou comigo, percebeu que eu queria uma oportunidade em OutSystems. Uma dica importante, galera, é o seguinte: seja sempre sincero, seja sempre transparente. Mesmo que você ainda não tenha aquele conhecimento todo,
você tem que dizer sempre a verdade. Olha, eu nunca trabalhei com mobile, mas eu sei que mobile funciona desse jeito e eu já fiz alguns testezinhos assim e tá funcionando. Eu até tive algum erro aqui quando eu fui tentar fazer. Olha essa parte aqui, ó, que eu até desenvolvi. Então, assim, você tem que ser o máximo sincero possível. E isso aí é recíproco, porque as pessoas, as empresas, elas vão perceber isso e vão te dar um voto de confiança. E você, por sua vez, tem que dar um voto de confiança para montar uma parceria. Não só aqui em Portugal, mas na Europa como um todo, é um mercado grande, mas se você fizer alguma coisinha não tão legal assim, você pode queimar o seu filme aqui. Ele é um mercado, ele é um mercado Exatamente. grande, mas todo mundo, mas ainda assim tem muita procura, mas todo mundo se conhece. Então tem que não cometam, a gente já falou isso na outra live. Se alguém e quando alguém estender a mão aí para, né, para quem apostar em OutSystems, sejam bem transparentes, olha, e retribuam. Essa empresa me deu a chance de poder começar a minha carreira em OutSystems, e eu vou estender a mão para, eu vou retribuir isso. Eu vou ser o teu melhor consultor OutSystems que você vai ter aqui. Façam isso, tá? Eu vou contar uma história aqui para vocês, só um parênteses aqui do Kaishiro. Não, assim, não troquem, né? Não é assim, evitem, tá, gente? Ficar saltando de uma empresa para outra muito rápido. Eu já vi gente se queimar no mercado porque, tipo, troca de empresa por causa de 100 euros e 200 euros às vezes. E se for uma situação onde a pessoa não está bem, ela não está legal, não gosta de trabalhar no lugar, beleza, daí tudo bem. Mas assim, não tentem fazer uma escalada de salários só por causa da grana, só por causa de ganhar 50, 100 euros a mais, tá? Porque isso queima muito o filme. Eu conheci uma pessoa que foi para Portugal, um dos, sei lá, 70, 80 brasileiros que eu conheci aqui, só do meu círculo de conhecidos, né, que foi para Portugal nos últimos anos. Eu conheci uma pessoa que foi já fechado com uma empresa, já tinha então um emprego com uma empresa garantido. Essa empresa, inclusive, ajudou ele com visto, ajudou ele dando casa 2 meses para ele morar, enfim, ajudas de custo inicial, aluguel, enfim. E aí, ele chegou aí, quando ele trocou lá no LinkedIn que ele estava morando em Portugal, isso já tem uma outra relevância para os recrutadores. Então, ele já tinha muita procura, foi como o Kaishiro aqui, teve muita procura com o perfil dele dizendo que ele estava em Goiânia, no Brasil. Quando vira... E daí o LinkedIn próprio detecta, né? Pô, ele tá acessando de Portugal agora. Você não quer mudar aqui e dizer que você tá em Portugal? Aí você vai dizer que tá em Portugal. Cara, o acesso, assim, tipo, o assédio fica muito maior. E daí o que essa pessoa fez? Ele começou a responder entrevistas. Olha, eu já tô em Portugal, na inocência, né? Eu não acho que ele foi mal intencionado, mas tipo assim, ele jogou para ver o que tava rolando, né? Ele não desprezou a empresa totalmente, né? Mas ele jogou meio assim para ver o que estava rolando, né? Eu, Rafa, não faria isso, tá? Quando eu fechei com alguém, beleza, fechei, vamos em frente. E aí o que aconteceu? Para vocês verem o que é o mercado de OutSystems, tá? Para vocês verem o que é o mercado de OutSystems. Ele tem muita consultoria que, tipo assim, vai chamar você, faz uma entrevista, e daí diz assim, olha, eu vou te contratar, mas primeiro tem que passar pela entrevista com o cliente. Então, assim, já tem o currículo e não sei o que e tal, daí, mas eles dizem assim, ó, beleza, te entrevistei, Kaishiro, mas eu vou te contratar só depois do cliente aprovar, porque é meio que assim, já tem um projeto-alvo, se o cliente gostar do consultor, ele já puxa ele. Independente de ser júnior, de ser o primeiro projeto que a pessoa vai ver, funciona muito assim, o cliente, né, quer conversar com a pessoa pessoalmente. E o que já aconteceu? A pessoa chega aí empregada, ela vai para uma entrevista, ela já chegou empregada, ela vai lá, foi entrevistada pelo cliente, tá? Imagina uma empresa de energia, daí ela foi dar uma de curiosa,
mandou o currículo para outras empresas, as empresas daí marcam entrevista para ela sem ela saber com quem que é, e aí no dia seguinte ou 3 dias depois, ele está sendo entrevistado pela mesma pessoa que vai trabalhar com ele no projeto para o qual originalmente ele deveria trabalhar. Então assim, e aí, cara, imagina, né, o manager, o gestor do Caixiro liga lá a empresa liga para o gestor do Caixiro e diz assim, olha lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês contrataram o mesmo Caixiro? E daí o gestor do Caixiro diz, sim, contratei. Por quê? Não, é porque uma consultoria concorrente tua me enviou o currículo do Caixiro como se ele tivesse no mercado aí aberto a oportunidade. E eu digo mais, tá? Sem querer, eu entrevistei ele agora à tarde e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, assim, gente, é muito comum, às vezes, você ser apresentado para mesma empresa por 2, 3, 4 consultorias diferentes. Então, assim, fechou com uma, fecha com uma, vai, acerta os detalhes direitinho, mas, gente, a hora que tem o martelo batido com uma, né, pega uma empresa séria, pega uma empresa que vai te dar todo o detalhamento de como é que vai ser, fechou com uma, segue com essa, só sai se realmente, tipo assim, o que a empresa vendeu para você não foi o que foi entregue. Mas é um mercado tão pequeno que eu já vi essa gafe, né? Tipo assim, pequeno no sentido de tanta gente procurando tão poucos profissionais que eu já vi essa gafe de, a pessoa está sendo entrevistada, ela vai para uma entrevista e tipo assim, peraí, mas tu não ia trabalhar comigo? Você já não estava contratado pela empresa X? Como é que você apareceu agora pela empresa Y aqui para fazer entrevista? E às vezes a pessoa faz isso por causa de 50 euros, por causa de 100 euros, sei lá. Então, esse é o mercado, tá? Esse é o mercado. Aí a pessoa, às vezes, até perde uma chance, uma oportunidade de, daqui 6 meses, ter alguns outros benefícios, porque o que acontece, Rafa? Se você desempenha um bom trabalho, um trabalho sério, digno e honesto, o reconhecimento financeiro é consequência do seu bom trabalho. Não é o seu objetivo final. Lógico que você tem que ter a remuneração para você se custear, para você ter suas coisas. Só que isso é consequência do bom trabalho que você vai desempenhando. Em dezembro, quando eu já estava aqui, aconteceu até uma coisa curiosa, porque fazendo aquelas entrevistas, você marcando aí 8, 9, 10 entrevistas na semana, porque quando você está aqui o negócio é diferente. Em dezembro eu lembro que eu cheguei fiz uma entrevista, só que quando eu fui marcar uma outra entrevista, tipo uma segunda entrevista com a mesma consultoria. Aí eu pensei, peraí, mas esse @tananã.pt, eu lembro desse final aqui. São então só que eram consultores diferentes. Exatamente, da mesma empresa, para vocês verem assim, tanto que tem oportunidades, mas o mercado aqui relativamente é pequeno. Então, se você faz um bom serviço, se você tem uma boa parceria, você tem portas abertas ali, não só ali, como em qualquer outro lugar. É desempenhar um bom serviço, que você é um profissional bom. Mas, se você agir de uma maneira esperta, digamos assim, é complicado. Você pode ter consequências não tão legais, assim, né? Mas, assim, a vantagem da nossa comunidade é que cada um vai te dando algumas dicas, você vai conversando com as pessoas que têm experiência e você vai compartilhando um pouco que você conheceu ali, um pouco que você passou, você vai organizando isso aí. Tudo. O que você daria de dica, né, para as pessoas aí que focarem em OutSystems, enveredarem para a questão do... as empresas pedem gente com experiência, né? Então, existe aí e daí eu já expliquei isso em outros eventos, mas o que você dá de dicas para, tipo, ok, as empresas pedem experiência, mas depois, na realidade, não tem profissional com experiência dando bobeira, e aí, na verdade, o que vale mais é o quê? Porque você não tinha experiência na época, o que valeu para você abrir essa porta, né, e acabar com esse mito de que
sim, a maioria das vagas as pessoas vão querer, né? Porque é preferencial, né? Você ter alguém que já tem experiência, mas a realidade não é essa. Não tem gente dando bobeira no mercado com experiência, então o que você dá de dicas para as pessoas para romper essa barreira, romper essa trava, né? O que acontece, pessoal, malta? Para eu ter experiência, eu tenho que trabalhar. Só que para eu trabalhar, eles me pedem experiência. Aí fica um looping ali, fica uma função recursiva, né? Chamando ela mesma. Em Portugal a gente fala que é a pescadinha de rabo na boca, né? Exatamente, já ouvi muito isso aí. Aí o que acontece? Será que a vida da gente é perfeita? Será que a gente não tem nenhum problema, não tem nenhuma situação, como por exemplo, em casa, você, por exemplo, conversa com sua mãe e com a sua tia para ver se ela não tem um caderninho de receitas. Em vez dela ter esse caderninho de receita de forma manual, tenta digitalizar, transformar isso em alguma aplicação. Você não necessariamente vai ter experiência em projetos profissionais, mas você vai ter experiência em situações próximas do real. Porque ali naquele caderninho de receita, você vai se deparar com N acontecimentos, N problemas que você vai ter que estudar para adquirir aquele conhecimento. Então, dica, viva a plataforma, pratique, consuma conteúdos dela, estude, coisas que você fez, às vezes, em outra tecnologia, um to-do list, em outra tecnologia, qualquer outra coisa, tente reproduzir isso na plataforma e veja as possibilidades que você pode ir fazendo. Aí tudo bem, você fez isso tudo, assistiu, estudou, fez alguns projetinhos pessoais, aí na hora da bendita entrevista lá pede 1 ano de experiência, pede 2 anos, pede isso, pede aquilo. Rapaz, mas eu não tenho isso aí, o que eu posso fazer? Seja honesto. Aquilo de novo, seja honesto. Olha, eu já estou estudando a plataforma há 5 meses, eu já estou estudando há 10 meses, já estou estudando há 1 ano, e eu já consegui fazer isso aqui. Mostre o seu portfólio. Eu já consegui desenvolver essa parte, tive dificuldade e consegui chegar nesse produto final aqui. Então, assim, mostrar o seu potencial, a sua vontade. Que eu aposto que, se não forem todas as oportunidades, mas a maioria das oportunidades, vão ver você com outros olhos. Olha, essa pessoa às vezes não tem experiência profissional, mas ela tem experiência, ela tem uma sede de conhecer, ela tem não é autossuficiência, ela tem auto vontade de saber mais, ela é determinada, pró-eficiente, ela não fica parada esperando que o Rafa abra a masterclass dele, ou que ele solte as 30 dicas. Eu vou lá pesquisar, eu vou consumir o material que já está disponível, e nisso aí você vai achando outras coisas e você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo calo, né? Você vai adquirindo cicatriz. Nossa, eu para fazer esse carrossel aqui de produtos, como que eu faço isso? Eu não tenho nem ideia. Mas começa pelo básico, começa com o feijão com arroz mesmo, quer dizer, arroz com feijão, né? E vá começando do básico e vá incrementando sempre incremental. Comece seu testezinho, sua aplicação monolítica, tudo no módulo, depois vá quebrando ela em outros módulos para você saber o que vai acontecendo, como é que funciona em camadas. E nisso aí você vai até adquirindo experiência para saber como é que você vai trabalhar com outras arquiteturas, com outros conceitos. Então, a dica, assim, principal e fundamental, ao meu ver, seria, assim, faça. Errou, faz de novo. E a gente vai errar em alguns momentos. E a plataforma tem esse poder. Você pode errar rápido, só que você conserta muito rápido. Você detecta o que você fez que às vezes não está tão interessante e você tem a capacidade de corrigir. E essa correção, que a gente chama de refactor, ele é muito eficiente e rápido na plataforma, coisa que em outras tecnologias você teria que conversar com o seu colega de trabalho ou
com o seu líder técnico, por exemplo, para tentar detectar, a plataforma já te fala. E uma outra coisa, assim, puxando o gancho e falando mais da plataforma, como que ela te entrega isso tudo e o que ela exige de você? Exige que você só instale o Service Studio na sua máquina. Vamos fazer alguma coisa em outras tecnologias? Você tem que instalar, às vezes, uma IDE específica para aquela tecnologia, baixar tantas bibliotecas, baixar tantas libs, configurar o seu ambiente, o seu path do seu sistema operacional, né? E para você subir isso tudo, você tem que instalar um controle de versão, né, para você controlar. E na plataforma você tem isso tudo num lugar só. Uma curiosidade que eu tinha, que eu apanhei um pouco no começo, mas hoje para mim é tranquilo, é a parte de versionamento, que eu já vi em muitas lives o comentário da galera. Como é que funciona essa questão de versionamento? Assim, é tão fantástico, tão incrível, que a primeira vez, assim, eu apanhei algumas vezes, mas quando eu entendi como é que ela funciona, eu ri de mim mesmo. Eu ri de mim, assim, porque era um bloqueio que eu estava tendo com uma coisa simples, e é uma coisa visual. É porque a gente, assim, não está acostumado a pensar de outra maneira, pensar fora da caixa, pensar no problema, e não na tecnologia que eu vou resolver. Tente resolver o problema na sua cabeça primeiro, como é que você faria o passo a passo, depois você vai materializando ele. No projeto que eu estou, né, assim, N devs trabalhando na mesma plataforma e no mesmo projeto, né, e vez ou outra coincide da gente estar no mesmo módulo e na hora de publicar a aplicação lá, dá a telinha para você fazer o merge do código, né. Só que é tão fantástico que a forma visual, ela te fala qual recurso que você criou e qual que seu colega criou ou modificou. E tem uma última atualização da plataforma que ela fala até a posição do componente que você colocou lá, do seu assign, do seu aggregate, do seu if. Ele te fala a posição do desenho, aonde estava. Tudo visual. Então, assim, tudo visual. E ele tenta resolver para você, né? Ele tem já o merge automático, a não ser que vocês dois trabalhem, tipo assim, vamos fazer uma analogia para código agora, né? Você tem uma linha de código, a não ser que vocês dois tenham, um tinha escrito um pedaço de código aqui, outro aqui na mesma linha, o resto ela procura resolver sozinha. Ela já diz, olha, dá para fazer merge automático porque eu já vi que vocês mexeram em coisas diferentes. E aí, com um clique, tchau. Né? Então, de novo, isso daí é uma das coisas que traz a produtividade já do 7x, né? Que a gente fala para a galera. Não, mas aí tudo bem, Rafa. Nós dois estamos no mesmo projeto e nós alteramos a mesma linha e publicamos. E um fez o downgrade do código do outro. Você lembra o que você fez, Rafa? Eu não lembro o que eu falei no começo da live, mas a plataforma lembra. A plataforma, você tem o versionamento dela que você pode visualizar o que você fez há 2 publicações atrás, o que você fez anteontem, você pode visualizar e você pode fazer a publicação daquela outra versão para você ou puxar só aquele pedacinho. Puxar só aquele pedacinho. Você pode abrir em paralelo o mesmo módulo 2 vezes ali e você selecionar o componente que você quer, a sua lógica, Ctrl+C de um lado, Ctrl+V aqui, está resolvido, está pronto. Aquele merge que eu fiz downgrade do sua lógica, Rafa, eu consigo arrumar ele em 2 minutos. Não, 2 minutos não, cara. É 2 segundos que eu quis dizer, né? Porque 2 minutos é muita coisa. Dá para fazer muita coisa na plataforma em 2 minutos. Então, assim, em 2 segundos. Por isso que, assim, é uma plataforma mesmo, porque ela te entrega tanto recurso, tanta coisa, que esses detalhes que às vezes a gente fica preso, travado em outras tecnologias, são importantes esses detalhes, mas é mais importante você pensar em outras particularidades, como que está a arquitetura do sistema, como é que ele vai evoluir, eu preciso de um outro ambiente aqui, como é que eu vou colocar um ambiente no meio de produção e qualidade, por exemplo, pré-qualidade, colocar ali para você ir organizando isso tudo.
Quando eu comecei o projeto que eu estou aqui, a gente trabalhou direto no cliente, nós estávamos na época que a gente podia sair ainda, e aconteceu uma coisa muito curiosa, que assim, eu não tinha tanta experiência em trabalho remoto, trabalhar de casa. Então, eu era acostumado bastante a sair da minha casa e ir direto para o escritório. Aí, tudo bem, nós fizemos a primeira sprint, tranquilo, e a gente estava meio que conhecendo um colega, conhecendo o outro, sabendo como é que é, e tomando pé do projeto. Aí, na sexta-feira, que era o último dia da sprint, tranquilo. Segunda-feira da outra semana, era o primeiro dia da próxima sprint, né? Aí o nosso gestor chegou e falou assim, pessoal, a partir de segunda-feira, vocês vão trabalhar em casa, vocês não vão vir mais para o escritório. Chegou numa época mais séria, né, da Covid, de tudo. Aí eu pensei comigo, cara, vai ser muito ruim, porque eu ainda estou conhecendo os colegas de trabalho, a gente está tomando o pé do projeto, e a gente vai trabalhar de casa, e a comunicação, como é que vai fazer? O colega está do lado aqui, eu converso com ele e tiro uma dúvida. E, mais uma vez, eu levei um tombo no meu preconceito. Porque, às vezes, a gente fica mais produtivo ainda. Você se concentra mais. E, por exemplo, lá na empresa, eu trabalhava dentro da estrutura da empresa, não é? Como é que eu vou trabalhar em casa? Simples. A plataforma, ela, mais uma vez, encapsula todos esses fios aí, né? Por exemplo, antigamente a gente tinha os desktops, tinha o fio do monitor, o cabo do monitor, cabo de energia, o no-break, que era uma coisa à parte. Hoje a gente tem o notebook, não é? Ele encapsulou toda aquela complicação que a gente tinha. É a mesma coisa com a plataforma, ela encapsula todos esses detalhes triviais, porque ela já resolveu isso, e ela te deixa despreocupado para você pensar em outras coisas. Então, isso que é o mais, assim, uma das particularidades fantásticas da plataforma, que eu consigo trabalhar da onde eu precisar. Aqui, aonde eu tô... desculpa, pode falar. Não, beleza, só assim para fechar só essa partezinha. Teve uma vez, há uns 2 meses, a parte de eletricidade do prédio onde a gente está morando precisou de fazer manutenção e eu fiquei metade de um dia na minha morada aqui sem eletricidade. O que eu fiz? Peguei meu notebook, fui para uma pastelaria, que aqui não tem pastel, a pastelaria é a nossa panificadora, tem o pastelzinho de Belém. Mas, assim, abri o notebook ali, conectei na VPN, acabou. Continuei trabalhando normalmente. Por quê, né? Não tem aquele conceito de... não é de todas as tecnologias. Felizmente, a gente vê um movimento disso mudando, mas a OutSystems já fez isso lá nas primeiras versões. Você não tem aquele conceito de o programador ter que ter o ambiente instalado na máquina dele, um SQL separado, instalado o Java, os pacotes, as variáveis de ambiente. Então, assim, não tem isso. Cara, você tem um estúdio, se conecta de manhã num projeto, está trabalhando com um cliente na Alemanha. À tarde, você se conecta, está trabalhando num projeto para Portugal. À noite, você está num projeto para os Estados Unidos. E tudo do mesmo notebook. E aí, só tem as questões de segurança, né? Com ou sem VPN ligada, né? Mas não tem aquela coisa de... eu vou começar um projeto novo. Então eu já tenho que botar uns 3 dias aqui só para eu preparar o meu ambiente de dev. Subir uma máquina virtual para isso, para aquilo e não sei o quê. Não. Você se conecta e trabalha, acabou. Né? Tranquilo. E é fantástico. Tudo isso aí. Então, assim, a gente tem que conhecer um pouco a plataforma para a gente poder saber o que ela proporciona para a gente. Né? Só conhecendo. Eu tinha duas perguntas aqui, já está em 1h21. Essas lives estão animais. Ontem já foi de 2 horas de live. Conselho, recomendo aí, tá? Vejam aí, assistam as lives, tá? Tá muito legal. 2 perguntas que eu queria fazer para você aqui, tá? A primeira, Juane, né?
Pergunto porque foi para o Caixiro, né? Que daí a gente já está chegando no final que eu quero puxar algumas perguntas da galera. Sim. O atual emprego teu, você considera, né, que foi mais mérito da Masterclass ou da tua experiência profissional anterior? Né? Aliás, deixa eu falar exatamente como para ser fiel à pergunta, tá? O atual emprego dele foi mais pela Masterclass ou a experiência profissional anterior ajudou? Eu quero ser bem fiel aqui como ele ou ela, o Juane ou a Juane, eu não sei se é o Juane ou a Juane que escreveu aqui, tá? Aí eu queria te fazer essa aí. Depois eu tenho mais uma pergunta, caso não tenha mais perguntas aqui da audiência, que é sobre o movimento de contratações e procura, mesmo no Covid. Se você sentiu que, tipo assim, congelou, que desapareceu, ou se o mercado autismo continua aquecido, tá? Mas primeiro, do Juane aqui, da Juane, se a questão do teu emprego, tua primeira oportunidade com autismo, né? Mais pela Masterclass ou experiência profissional anterior? Olha, eu vou falar que 55%, 60% foi a Masterclass e o resto foi da minha parte. Foi por quê que eu vou falar? Pelo que a Masterclass me proporcionou. Que sem a Masterclass, eu iria possivelmente demorar muito mais tempo, eu teria que tirar N certificações, eu teria que ter bem mais experiência, que eu digo assim, ralando. A Masterclass me proporcionou isso aí, ela me acelerou esse conhecimento e ela me ajudou nisso, ela abreviou esse tempo. Mas beleza, abreviou, mas então você não sabe fazer tantos recursos, coisa e tal. Não foi assim, porque todo o conteúdo da Masterclass é o que realmente é utilizado no mercado hoje. O probleminha na hora de dar o merge do código, como é que você vai saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer? A Masterclass deu uns exemplos, passou para a gente o que aconteceu. Então, eu julgo que, para mim, no meu caso, a Masterclass pesou mais nessa parte, pesou no lado assim de me preparar para aquilo, e toda a consequência que a Masterclass foi me proporcionando. Porque, por exemplo, não foi só assistir às aulas, fazer os exercícios, mas sim ter o contato também com as pessoas da comunidade que já estão atuando, trabalhando, e a gente trocando experiências, trocando pontos de vistas. Então, a Masterclass, ela foi mais por conta da Masterclass e de tudo que ela me proporcionou. Você encontrou o padrão. Isso, às vezes as pessoas perguntam, né, o que tem na Masterclass e por que você colocou aquelas coisas que você colocou nela. Quem já está aqui hoje já sabe, né? Pô, são 14 anos de experiência. Então, assim, o que eu procurei fazer? Eu procurei colocar nela as lições das trincheiras, o que eu entendo que é a regra do 80-20, né? De utilização nos projetos por onde eu passei nos últimos 14 anos. E não só disso, né? Do que a gente ainda vem operando hoje aí no dia a dia. Então, assim, obviamente, todas as empresas seguem a forma como eu programo? Não, com certeza não. Mas a base que a gente deu ali de trabalhar com arquitetura, boas práticas, né? Todo aquele combinado que a gente fez na Masterclass, eu diria que hoje ele é um pedaço de vários cursos que a OutSystems tem em inglês, online, mas eles são tipo aquele suco, né? Aquele suco peneirado de cada um desses cursos. Então a gente fala sobre segurança, a gente fala sobre arquitetura, a gente começa uma aplicação monolito, que é tudo numa coisa só, depois a gente quebra ele em camadas, a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso, então vocês encontram, né? Eu procurei preparar para o mercado. Então, assim, mas o que eu ensino vai servir para todos os projetos, né? Não vai servir para todos os projetos, porque existem empresas que adotam coisas, padrões de arquitetura diferentes, mas se você for ver no mundo OutSystems, 90% gira ao redor do padrão 4LC.
né? Que é o For Layer Canvas. For Layer Canvas. Que é o For Layer Canvas, que é um pouquinho do MVC, né? De quem vem de .NET. Então, isso é um pedaço do valor que tem ali, mas a grande pegada mesmo, que daí eu boto a minha mão no fogo, e a OutSystems sabe que eu falo isso, né? Eles têm um conteúdo gigantesco, né? Acho que as grandes pegadas são ter trazido o conteúdo em português e não fazer um curso que é o caminho feliz. Isso é um fator chave. Não é ele não é aquela coisinha tipo que tudo dá certo perfeitinho. Eu erro de forma legítima e espontânea durante o curso, e só que daí eu não fiz aquele... isso foi meio que sem querer, mas deu muito certo. Eu não parava assim, né? Eu podia ter tido uma ação de... Meu Deus, eu sou um MVP, eu não posso errar. Eu não posso ter cometido esse erro aqui. Como é que um MVP vai aparecer num vídeo cometendo um erro e é uma aula do cara? Não, ao invés de fazer aquilo, o que eu fiz? Eu errei, né? Foi uma distração minha. Eu disse, peraí, não tá gravando... Peraí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. E aí, eu ensino a galera a fazer o quê? Depuração de código, usar o Service Center, que é uma excelente ferramenta para vocês verem onde é que está ocorrendo o erro, onde é que está a exceção, por que o e-mail não está saindo, e o depurador de código visual da OutSystems. Então, eu podia ter tomado uma atitude de orgulho quando eu comecei a criar os meus cursos, né, de dizer assim, não, tem que ser perfeito, eu não posso errar. Quando eu ensinar para o meu aluno, tem que ser tudo ponta a ponta. E não, eu tive uma atitude de curiosidade. Errar é humano, né? Não existe coisa perfeita, né? Quem fala, gente, o que é que não tem potencial de ser aperfeiçoado? Então, feito é melhor que perfeito. Então, eu tive uma atitude de tipo baixar a guarda, tirar qualquer chapéu de MVP de 14 anos, enfim, e dizer assim, eu sou humano, eu vou errar, os meus alunos vão errar, os profissionais autistas vão errar. Só que mais importante que isso era o quê? Ensinar a descobrir o erro, não ter medo dele, descobrir o erro e corrigir. Como é que a gente faz troubleshooting, né? Como é que a gente faz despiste de problema, ou troubleshooting, né, como é conhecido. Então, isso foi uma coisa muito legal. Tem um vídeo, né, que os alunos aí sempre falam do incêndio, né, Caixiro? Que eu tô gravando uma aula e... Toca a sirene de simulação lá. Simulação de incêndio. Eu agora estou em Blumenau, né? Eu sou de Blumenau, de Santa Catarina. Eu vim para cá por causa para ter ajuda aí da família agora, nessa época, como não tem escolas e tal, e por causa da semana, então eu sempre venho para cá, procuro vir para cá para poder fazer aí a abertura de semana a partir daqui, né? Mas eu sou de São Paulo, então a gente estava lá no nosso escritório, lá na Avenida Paulista, e daí soou o alarme de incêndio. E a galera tá aqui, é minha testemunha. Eu não parei assim, tipo assim, meu Deus, eu vou me martirizar porque tocou o alarme de incêndio. Eu disse assim, não, galera, tocou o alarme de incêndio aqui. É simulação de incêndio, não sei o quê. Mas essa aula tá muito boa, já tá quase acabando. Eu terminei a aula, né? Uhum. Saí do prédio. Aí, quando eu voltei, já não tinha mais aquela sala reservada e continuei a aula, a segunda fase da aula, numa outra sala. E foi assim. Então, isso assim, é uma forma legítima de ensinar. Eu não tô, né, a gente não vem para cá, né, e não procurou montar uma coisa que tipo, não, é um mundo perfeitinho. Não existe mundo perfeitinho em programação. Não existe mundo perfeitinho em programação, né? Então, não, a gente quer trazer realidade para vocês, né? Exato, e foi engraçado essa parte porque ela tá lá o Rafa no vídeo, não, isso aqui você vai passar para cá porque a lógica você tem que trazer, aí começou a tocar a sirene lá, o barulho. Pessoal, 30 segundinhos aqui só para a gente terminar esse raciocínio, aí terminou, tá no cenário assim, né? Aí quando no próximo vídeo já tava um outro cenário e o Rafa lá pegou lá 30 segundos do vídeo lá, não, é porque aconteceu isso, eu não quis gravar e passei para vocês. E é assim que funciona na vida real, é desse jeito. Aí, beleza, Rafa, numa situação dessa, você mesmo precisa sair rápido daquele lugar, e a sua lógica, o seu código, como é que fica? Tá lá, salvo, na plataforma, tá tudo certinho, bonitinho lá.
Se você voltar daqui meia hora, amanhã, depois, seu código, a sua lógica, tá lá, prontinha para você continuar o seu raciocínio. Então, assim, isso que também é fantástico e N outras coisas que a plataforma vai proporcionando para a gente. E, assim, essas pegadinhas lá, chega num ponto que a gente pensa assim, não é possível que o Rafa esqueceu de colocar esse agregate aqui, ó, não vai dar certo. Aí vai o Rafa, pá, dá aquele negocinho, aí no vídeo mesmo o Rafa vai e arruma isso. Vocês viram o que acontece? É assim, assim, assim. Não, E não é é isso, caminho feliz, né? e é isso que acontece realmente na vida real. Eu erro, praticamente, eu erro todo dia. E às vezes são detalhezinhos que você vai percebendo e com isso você vai aprendendo como que você vai ter aquele ponto de vista, aquela malícia de como o sistema funciona, né? Aquela visão de como que as coisas funcionam ali por trás. Então, isso que é interessante. Você vai aprendendo cada vez mais de tudo ali. Um gancho ali que eu queria fazer, né, sobre mercado, e eu não posso falar sobre isso porque eu não estava aí. A gente ouviu relatos de alunos, de pessoas que participaram das semanas anteriores, né? Eu não vou dizer no pico da Covid, porque eu não quero fazer julgamento de quando é que era o pico ou quando não é, se a Covid parou ou não parou, mas no período que, para o Rafa, né, na minha cabeça aqui foi um período de pico ali, que foram meses de março, abril, maio, junho. Aí em Portugal, você sentiu o assédio parar, estabilizou, reduziu, aumentou? Então, assim, nessa área de OutSystems, né, eu vi muita empresa de outras tecnologias aqui no Brasil fechar as portas. A minha empresa, eu cresci esse ano. Em julho, a gente contratou aí, sei lá, 4, 5 pessoas, só em julho, num momento de Covid. Passei um susto, tomei um susto, não vou dizer que tomei um susto como empresário, mas graças a Deus a gente estava nesse mundo aí de OutSystems. Mas em Portugal eu não tenho propriedade para dizer. Daí eu queria saber do Caixiro o que ele sentiu, assim, parou, estabilizou. Como é que foi esse momento de Covid aí, né? De mercado OutSystems, de procura por profissional. O que você sentiu aí, mesmo já estando empregado, né? Isso. Bom, o que eu senti aqui, o que eu percebi? O que eu pensei foi assim, a procura ela diminuiu um pouquinho, só que em relação às outras tecnologias diminuiu bastante a procura e também as oportunidades. Então, assim, se eu fosse fazer um paralelo, digamos assim, a procura por OutSystem diminuiu uns 5% do que estava, da procura grande, só que das outras tecnologias quebrou aí 40%, até 50%, diminuíram as oportunidades, até mesmo por causa das empresas. Mas, assim, a gente percebe agora, quando as fases elas vão se abrandando mais, as oportunidades para OutSystem vêm como uma avalanche, vem assim, só aumentando. E principalmente assim, como ela proporciona você a ter a flexibilidade de você poder trabalhar fora, digamos, da infraestrutura do escritório, eu acho que isso é um ponto positivo, e esse descomplicar, né, é um ponto positivo muito grande, porque isso só faz, assim, crescer mais as oportunidades. Para quem está entrando na área, ou para quem já está. Então, assim, as oportunidades existem, elas estão aí, e os melhores preparados, né, quem começou a se preparar antes vai ter melhores chances. O que eu penso é o seguinte: só existem 2 momentos para você estudar uma coisa, uma tecnologia: ontem e hoje. Ontem você não consegue voltar mais, então o melhor momento é hoje, é agora, para você começar a estudar isso aí, porque amanhã, se você estudou hoje, amanhã você vai estar mais preparado para os desafios e as oportunidades.
você vai estar mais preparado para elas. E nos projetos que você passou aí, brasileiro, encontrou muito conterrâneo aí, já trabalhando com OutSystems? Olha, o sotaque ele misturava um pouco assim, mas eu conheci bastante brasileiro aqui. E é muito interessante porque, tipo assim, você sai do Brasil, escuta um brasileiro falando, na mesma equipe que você tá, tem às vezes um indiano, tem um espanhol, tem gente de todo lugar. E, por exemplo, a gente fala a mesma língua, que é falar a língua da OutSystems. Isso que é o mais interessante, porque as fronteiras diminuem, né? Isso que é bem interessante. É muito assim, curioso ouvir um estrangeiro, um indiano, ou então um espanhol, tentando falar português. O sotaque ele fica um pouco diferente, aí você tenta interagir também e vai indo, falando. É muito interessante, é uma experiência assim, muito que faz a gente crescer, né? Faz a gente adquirir conhecimentos de outras culturas, é muito interessante. Penúltima pergunta, trabalhar em Portugal, aí é uma minha aqui, tá? Deixa eu ver se eu também posso buscar mais alguma aqui depois da audiência, mas eu sou suspeito porque eu gostei muito do período que eu passei aí, foi 2006 até 2012, 13, eu gostei muito do período que eu passei aí, mas trabalhar com portugueses, morar num país novo aí, recomenda essa experiência de viver fora? O que foi para você, assim, tipo, o que você achava, né, que ia ser morar fora? O que foi? Como é que é? Você foi bem recebido um brasileiro né? A gente chega bem aí, é bem recebido. O que você achou disso? Bom, inteligente nem sempre é o que sabe mais, é o que melhor se adapta ao meio. Você tem que vir para cá, é outra cultura, são outros jeitos, às vezes outros costumes que você não está tão acostumado, você tem que ir se adaptando, mas quando você chega e com o seu jeito, você chega humilde, tentando mostrar suas qualidades, você é muito bem recepcionado. Eu não tenho, assim, queixas, porque, assim, sempre que eu precisei de algum recurso, alguma assistência, eu não tive maiores dificuldades em encontrar isso aí. E brasileiro, sim, ele é bem recebido aqui, assim. O português, ele tem o jeito do europeu, às vezes pode parecer que não, às vezes não é tão receptivo, não é tão acalentador igual o brasileiro, mas assim, é o jeito do português e se você, assim, souber conversar certinho, você tem um amigo ali para muito tempo. Você tem um... você monta uma parceria ali. Então, no final das contas, resumindo, hoje você é bem recebido. Eu fui bem recebido aqui. Não. Então, Mas a comida, né? Tem a galera tem uns, como é que se diz? Acha, né, que não vai ter comida brasileira, não vai ter feijão. Tem gente que acha umas coisas malucas assim de não tem, se eu quiser fazer uma carne, não tem churrasco, assim, alimentação, dia a dia, tudo normal, né? olha, E a comida tranquilo. E, assim, o interessante que eu achei aqui, porque a maioria das lanchonetes, como a gente fala no Brasil, aqui é pastelaria, só que chega na pastelaria, a maioria delas não, pelo menos para mim, a visão de pastel é aquele pastel frito, né? E aqui não é comum, então a pastelaria é a lanchonete. E tem outras coisas... Mas tem que procurar, sabes o quê? Eu demorei uns 5 anos para descobrir isso.
Existe uma coisa chamada pastel de massa tenra. Esse é o nosso pastel de feira daqui. Ah, boa dica. Aí, ó, Pastel tô de, aprendendo. pastel de. Eu levei quase 5 anos para descobrir isso. Pastel de massa tenra. Esse, só que daí eles não fazem com aqueles sabores todos que tem no Brasil. Tem menos sabores, mas existem umas frutarias. Tem uma frutaria, acho que se chama Frutaria Almeida, que eles têm um pastel de massa tenra. E então é esse que você tem que procurar. Eu demorei Boa, anos para descobrir isso daí. boa. Que esse é Ó, parecido com o nosso pastel de feira, né? pelo menos agora, nesse momento, igual você falou para mim, eu tô demorando menos de 1 ano para descobrir isso. Beleza. Sábado agora, então, eu vou procurar esse pastel de massa tenra aí para ver como que é o jeito dele. A culinária, galera, é praticamente a mesma coisa. Tem, assim, um pastelzinho de nata, porque, assim, em todo lugar é pastel de nata. Só em Belém que é pastel de Pastel de Belém, Belém. aqui perto do Tejo, né? Então, assim, a culinária é praticamente a mesma coisa. Na época do frio, do inverno, eu notei que o pessoal gosta mais de sopa aqui. Então, eles servem mais sopa, gostosas as sopas também. E, assim, praticamente em cada esquina, cada quarteirão tem um supermercado grande e nele você encontra tudo que você precisa. E tem Acho que até um rodízio. deles. A galera pros churrasqueiros aí de plantão, respeitando também os vegetarianos, mas agora fala com os churrasqueiros aqui de plantão. E tem churrascaria aí, tem tudo, né? Tem ótimas churrascarias aí também em Portugal. A primeira semana que eu cheguei aqui, a minha namorada me levou numa churrascaria aqui no Dolce Chimarrão. Vita Chimarrão. Nossa, foi um churrasco brasileiro, viu? Muito, muito bom. Muito bom. Assim, eu saí de lá passando mal, praticamente. Churrasquinho, feijão também, feijão com bacon, feijão temperadozinho. E uma coisa que eu não experimentei depois, a coxinha. Eu comi a coxinha nesse rodízio que tinha lá, estava servindo. E agora que eu lembrei, me deu vontade de comer coxinha também. Vamos Tá ver como é bom. que fica. Vou fazer uma última pergunta aqui também, porque, pro Caixiro, corrige, Caixiro, já são 11h45, né? Isso? 1/4 para meia-noite. 1 quarto para meia-noite. Como se diz em Portugal, 1 quarto para Como meia-noite. diz. Exatamente. Que é meio que parecido com a forma de se dizer em inglês, né? De inglês. A quarter to não sei o quê. Para fechar aqui, né? Enfim, como é que se sente como é que se sentiu o Caixiro pessoa, vida, antes de conhecer, e como é que se sente o Caixiro hoje, né? Quem é o Caixiro hoje, vida, família, depois eu sei se a plataforma trouxe para além da questão de oportunidade de morar fora, o que ela transformou o Caixiro, quem que é o Caixiro hoje, né? Quem que era ele antes e quem que é ele hoje, depois de entrar para esse mundo de OutSystems? Antes da OutSystems, eu tinha vontade muito de conhecer outro país, outra cultura, trabalhar. Seria a mesma coisa de você aqui da Terra começar a ver a Lua. Nossa, eu quero pisar na Lua, só que é praticamente impossível. Aí, beleza, conheci a OutSystems e entrei na Apollo 11 e pousei na Lua, consegui pousar na Lua. Então, basicamente é isso aí. Eu fui num foguete ali e eu consegui assim, tornar palpável, físico, né? Pegar aquilo lá que era uma oportunidade e uma chance de trabalhar em outro país, em outro lugar. Isso que ela me proporcionou e automaticamente também dá vontade da gente compartilhar esse conhecimento da gente, porque assim, é tão bom sentir, experimentar isso tudo, viver isso, que dá vontade de você ajudar outras pessoas também a
a trilhar mais ou menos esse caminho, se não for aqui para Portugal, por exemplo, apesar que a procura está grande, mas para um outro lugar, ou você às vezes só conversar com a pessoa e tentar compartilhar com ela o que você fez, os passos que você fez, que você estudou, que você investigou para chegar até tal lugar. Então, assim, só conhecendo a OutSystem mesmo que para a gente ter a real noção do que ela proporciona para a gente.